No sertão do Nordeste, sob um sol que rachava a terra e os ossos, Maria enterrava o pai com as próprias mãos. A casa de Taipa parecia ainda mais vazia e mais frágil. Dias depois, as cobranças começaram a vir. Homens do banco passaram a aparecer com constância, trazendo papéis que ela mal sabia ler. A dívida do pai crescia com juros que pareciam não ter fim. Maria tentou resistir com o que tinha: ovos, leite de cabra, queijo, alguns frangos. Era a dignidade, mas não era dinheiro. A ameaça está clara e ela era perder a terra. Então surge um antigo amigo do pai, Senhor Joaquim, trazendo uma proposta que parecia uma saída de tempos antigos. E ele diz para ela: Maria, há um jeito de resolver isso. Eu sou uma pessoa que vivo há muitos anos aqui. Conheço. Eu trago para você uma proposta que pode resolver sua vida. Tem um homem chamado Bento. Conversei com ele. Ele pagaria toda a sua dívida. E em troca, Maria, se casaria com ele. Não estou falando de romance, de você namorar. Aqui não tem promessa de amor. É um acordo. Maria luta internamente. Os sonhos, tudo que uma jovem de 20 anos imaginava para a vida, cai por terra. A terra era tudo que restava do pai. Aceitar essa sugestão era sobreviver, era recusar perder tudo. Ela pediu um tempo para pensar. Mas antes que esse tempo acabasse, alguns dias depois, o próprio Bento aparece. Um homem alto, silencioso e marcado pelo sol, pelo tempo. Ele não tenta convencê-la com palavras bonitas, apenas diz: eu não vou te forçar a nada, Maria. Eu quero companhia e um futuro que não termine em silêncio. Os dois sentaram e conversaram, dispuseram os seus acordos que tinham. E ela resolveu aceitar. Não havia muito o que fazer. Não por ele, mas pela terra. Maria chega à fazenda. A casa de Bento é grande, mas vazia de vida. Apesar do sol, lá dentro falta calor, cuidado, falta alguém. Ele explica tudo com respeito. O casamento é para proteger o seu nome. Você conhece o povo daqui. A terra continua sendo sua. Eu não toco em você até que você queira. A convivência começa fria. Ele trabalha com gado e ela organiza a casa, faz uma horta perto de casa, trabalha também com as galinhas e com as cabras que levou. Tudo Bento construiu para ela, para que ela tivesse perto de si o que ela estava acostumada a fazer. Isso trouxe vida para onde só havia produção. Bento de longe observava. Ele nunca soube demonstrar, mas tenta fazer as coisas acontecerem. Conserta o que ela precisa, protegeu o terreno dela quando tentaram invadir a terra. Em uma cena, homens aparecem querendo tomar parte da terra dela, alegando uma dívida antiga, e ele resolve, sem violência exagerada, mas com presença firme e constante. Ele deixa claro: Maria não está sozinha. É ali que algo começa a mudar. Não é amor ainda, mas é confiança. A relação começa a ganhar pequenas rachaduras no gelo. Um jantar compartilhado em silêncio, mais confortável, um sorriso raro dele, conversa sobre o passado. Ela descobre que a noiva dele morreu de febre amarela. Ele diz que foi muito difícil superar.
enfiou-se no trabalho e acumulou bens. Maria, com sua simplicidade, traz algo novo, presença. Ela não invade, não exige, mas fica. E isso transforma. A tensão cresce lentamente até o momento em que ele, inseguro, diz: se você quiser ir embora, Maria, eu pago tudo e te deixo livre. Ela entendeu o recado. Já estava ali há algum tempo. Mas ela diz: eu não quero ir. E pela primeira vez, ela não está lutando sozinha. A aproximação acontece de forma natural, sem ruptura brusca. Um toque de mão, um olhar que demora mais do que devia, uma noite em que o silêncio já não separa. Quando finalmente se unem, não é impulsivo, é construído. É confiança e não urgência. O tempo passa e a terra prospera. A casa ganha vida, o silêncio vira uma rotina compartilhada. Então vem uma notícia. Maria está grávida. Alguns meses depois, cerca de 6 meses, Bento não reage com euforia exagerada, mas pensa: tudo que construí é para um herdeiro, era para isso mesmo que eu pensei em ter alguém. Ele olha para a terra e depois para ela. E pela primeira vez ele sorri de verdade. O filho não é só um herdeiro, é o fim da solidão dele e é o início de algo que nenhum dos dois planejou. Uma família construída não por amor imediato, mas por uma escolha, respeito e tempo. Os dias seguiam sobre o mesmo sol impiedoso, mas agora havia algo diferente. Maria já não caminhava sozinha pela terra, carregava a vida. Mesmo com o calor duro do sertão, ela insistia na rotina. Cuidava da horta, recolhia ovos, organizava o pequeno mundo que tinha criado ao redor da casa. Bento observava de longe, muitas vezes em silêncio. Havia cuidado no olhar dele, um cuidado que ele ainda não sabia nomear. Mas a partir do 4º mês, a barriga cresceu mais do que o esperado. As vizinhas começaram a comentar, os olhares mudaram. Algo ali não era comum. Foi quando eles decidiram ir até a cidade. Para Maria, tudo era novo: o barulho, o movimento, o exame. Deitada imóvel enquanto a imagem surgia na tela, ela apertava a mão de Bento sem perceber. O silêncio do médico demorou segundos a mais do que o normal. Então veio a notícia: são 2. Maria arregalou os olhos. Bento ficou imóvel. É um menino e uma menina. O mundo pareceu parar naquele instante. Do lado de fora o sol continuava o mesmo, mas dentro deles algo havia mudado para sempre. No caminho de volta dentro do carro, o silêncio não era mais o mesmo. Eram sonhos, perguntas, o que fazer, como fazer. Havia um silêncio na cabeça deles, cheio de significado, cheio de algo que já não cabia mais em palavras contidas. Foi ali, sem ensaio, sem preparo, que Bento disse com a voz falhando pela primeira vez: eu te amo. Maria virou o rosto devagar. Os olhos dele estavam marejados. Um homem que nunca tinha permitido a si mesmo sentir, agora não conseguia segurar. Você me deu mais do que eu esperava, mais do que eu pensei que merecia. Ela não respondeu, apenas segurou a mão dele com mais força. E isso bastou. Com o passar dos meses, não era só o corpo de Maria que se transformava. A relação entre eles também ganhava raízes mais Maria, profundas. Vamos, por favor! Sem perceber, Dói muito, Bento! Quase lá, meu amor! Dirige rápido! Vinho de perdas. Maria perdeu o pai e a mãe cedo, e com ele a segurança. Bento perdeu a noiva e com ela a possibilidade de amar sem medo. Já havia perdido os pais anteriormente.
Por muito tempo os dois foram leais a essas dores, lealdades invisíveis que seguimos pela vida. Ela tentando dar conta de tudo sozinha, ele evitando se conectar para não perder-se. Mas agora algo se reorganiza, não porque esqueceram o passado, mas porque juntos deram um novo lugar a tudo o que aconteceu. Em uma noite silenciosa, sentados do lado de fora da casa, Maria disse: a gente não escolheu o que perdeu, mas escolheu o que construiu depois. Bento assentiu. Pela primeira vez, ele não carregava o passado como um peso, mas como uma parte da história que o trouxe até ali. Quando chegou o tempo, a chuva caiu. Rara, forte, como se o céu também marcasse aquele momento. Os gêmeos nasceram saudáveis, menino e menina. Mas não eram apenas herdeiros da terra, eram símbolo de algo maior. A reconciliação com o passado, o fim de ciclos de solidão, a quebra de lealdades invisíveis que prendiam ambos à dor, e Bento segurava os dois com cuidado, quase sem acreditar. Maria, cansada, mas serena, observava. A casa já não era mais vazia, a terra já não era apenas sobrevivência, e o amor, que começou como acordo, agora era uma escolha diária. No sertão, onde tudo parece seco e limitado, a gente descobre coisas inesperadas, que a terra mais árida pode florescer sim. Quando alguém decide permanecer no sertão, é porque ama a terra, é porque gosta de lá. Aqui temos um conto de lealdade, de dor. Ambos gostavam um do outro, mas ambos tinham dores que eles não se desapegavam, e isso travava o caminho de encontrar alguém bacana, alguém legal, alguém que pudesse viver junto com eles. Isso chama-se lealdade invisível à dor. Dores que nossos pais passavam ou passaram, tios ou avós. Eu considero isso até a 8ª, 9ª e 10ª geração. Todos nós podemos espelhar isso. Chama-se epigenética e está nas constelações sistêmicas e na neurociência. Se você quer conhecer mais, inscreva-se no canal. Tem muitos contos que a gente está fazendo. Dê o seu joia, comente e compartilhe. Talvez alguém esteja vivendo essa dor sem saber. Mas existem recursos, muitos recursos hoje em terapia que podem ajudar você a sair dessa dor ou de uma lealdade invisível ligada, nesse caso aqui, à vida, reconhecimento, relacionamento, mas pode também ser ao dinheiro, à saúde, à produtividade. Você escolhe o tema e você faz a sua constelação. Meu nome é Meire Moraes. Deixe aqui a sua história para a gente também contar, se você quiser. Estou à disposição. E aproveite, tem mais histórias no canal. Até mais.